Antes de encerrar a sessão extraordinária, convoco a sessão dos deputados para a sessão ordinária já publicada no dia 13 de março de 2018. Está encerrada a sessão extraordinária. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o deputado Zaqueu Teixeira para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na sexta sessão extraordinária, que iniciada às 14h30, encerrou-se às 16h40. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio o projeto de lei 1242 de 2012, de autoria do deputado Luiz Martins, redação final, que dispõe sobre a continuidade de prestação de serviços essenciais aos consumidores desempregados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerra a discussão em votação, os senhores que aprovam isso como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio regime de urgência, discussão única, projeto de lei complementar 51/2018, de autoria do Ministério Público, mensagem número 1 de 2018, que altera a lei complementar 106 de 3 de janeiro de 2013 e dá outras providências. Pendente de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Legislação Constitucional Complementar e Código de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado André Lazzaroni. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Gustavo Tutuca. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o Ministério Público nos encaminha a mensagem 1 de 2018, alterando a sua própria lei complementar 106 de 2003. O Ministério Público é competente para propor alteração na sua lei complementar. Por via de consequência, o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça é pela constitucionalidade. Para emitir parecer pela Comissão de Legislação Constitucional Complementar e Código, o deputado Bruno Dauari. Não estando presente, deputado Carlos Mink. Deputado Conte Bittencourt. Carlos Mink está presente. Senhor presidente, na confiança, o voto é favorável. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Hilton Rangel. Acompanho o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão. Não... Zaqueu, recebeu 7 emendas. Caminha por aqui para a gente terminar. É que, senão, olha só, tem uma pauta. A presidência... Tá bom. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, presidente, o presente projeto do Ministério Público pretende alterar a Lei Complementar 51, que altera a Lei Complementar 106, que regula o Ministério Público Estadual. Mas, presidente, quando o Ministério Público traz essa matéria para permitir que as publicações do Ministério Público seja realizada preferencialmente no Diário Oficial Eletrônico, eu acho que a matéria tem seu mérito. Hoje a comunicação está aí, isso reduz custo. Entendendo a situação que vive o Estado do Rio de Janeiro, muito pertinente esta matéria, visando a redução dos custos no Ministério Público. Entretanto, senhor presidente, quando o Ministério Público encaminha esta matéria, devolve a este Parlamento legislar sobre a integralidade das leis do Ministério Público. E aí eu fiz uma emenda para que a gente possa trazer a esta casa a discussão do auxílio moradia que é concedido ao Ministério Público. Porque o auxílio moradia, ele tem que cumprir a sua finalidade como auxílio moradia. O Supremo Tribunal Federal, por uma decisão monocrática, estendeu o auxílio moradia de forma indiscriminada a todos os membros do Ministério Público,
e do Poder Judiciário. E nós vimos que isso se transformou numa imoralidade administrativa, porque conceder o auxílio moradia para o membro do Ministério Público que tem residência própria, onde ele exerce as suas funções, isso desvirtua totalmente o auxílio que é instituído por lei. Por isso, senhor presidente, fiz emenda para que a lei do Ministério Público tenha um regramento adequado para o auxílio moradia. Nós não estamos com essa emenda excluindo o auxílio moradia do Ministério Público, mas estou fazendo a equiparação para os membros do Ministério Público, da mesma forma que é para cada deputado que aqui está. Os deputados que moram a mais de 150 quilômetros da Assembleia Legislativa têm o direito ao auxílio moradia. A legislação é 150, deputado Gilberto. Tem direito ao auxílio moradia. E eu fiz a equiparação para que o membro do Ministério Público, para que ele receba o auxílio moradia, ele também tenha sua residência fixa nessa distância. Porque os deputados que recebem o auxílio nesta casa, quando recebem, é porque tem que sair de Campos, por exemplo, quando tem que sair lá do sul fluminense, ficam hospedados aqui, o exemplo do doutor Julianelli, que fica de segunda a quinta-feira, hospedado no hotel, longe da família, e é justo receber o auxílio moradia, porque esse auxílio é para que Vossa Excelência possa exercer a sua função. Então entendo que para os membros do Ministério Público, para aqueles que a sua residência física é distante da comarca, quando a comarca não tem residência oficial e todas elas não têm, que ele receba o auxílio moradia, mas dentro deste equilíbrio, do equilíbrio dos poderes. Aquilo que serve para remunerar os deputados na concessão do auxílio moradia, entendo que deva servir para remunerar o auxílio moradia dos senhores promotores. Então, por isso fiz essa emenda, para que a gente possa moralizar a concessão do auxílio moradia e começando pelo fiscal da lei, que tem que dar o exemplo no nosso Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. O presidente proposta recebeu 7 emendas e retorna às comissões. Anuncio em regime de urgência, discussão única, projeto de lei complementar 52 de 2018, autoria da Defensoria Pública, mensagem 01 de 2018, que altera a lei complementar número 6, de 12 de maio de 1977, da outras providências. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Legislação Constitucional, Complementar e Código, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o projeto recebeu 3 emendas. Gostaria que o senhor me repassasse. Senhor presidente, é uma emenda de minha autoria e 2 emendas de autoria do deputado André Correia. Com consentimento de Vossa Excelência, vou incorporar no parecer da CCJ as 3 emendas, visto que o projeto é constitucional, porque a Defensoria Pública pode ter a iniciativa de alterar a sua lei complementar número 6 de 1977. E a proposta dela foi a proposta da transparência das decisões no seu próprio site. Então, meu parecer é pela constitucionalidade com 3 emendas. Inclua-se um parágrafo 2º ao artigo 63 da Lei Complementar 6 de 77. Parágrafo 2º. Em janeiro de cada ano, o Defensor Público Geral mandará publicar, vírgula, no Diário Oficial, é a única alteração, no Diário Oficial,
a lista de antiguidade dos membros da Defensoria Pública em cada classe, a qual conterá, em anos, meses e dias, o tempo de serviço na classe, na carreira, no serviço público estadual e no novo serviço público em geral, e o computado para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Esta redação do parágrafo 2º passa a ser igual à redação do parágrafo que tem na lei complementar do Ministério Público, que é a lei complementar 106 de 2003. A segunda emenda é do deputado André Correia, que adiciona o artigo 2º ao projeto de lei complementar 52 de 2018, passando o atual artigo 2º para 3º, com a seguinte redação. Artigo 2º. O Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro será de livre consulta para qualquer cidadão e será disponibilizado na página oficial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, na rede mundial de computadores. É uma emenda do deputado André Correia, de mais transparência ainda e de um acesso universal. E, finalmente, a emenda modificativa número 3, ela altera o inciso 25 do artigo 8º da Lei Complementar 6 de 77, na redação dada ao artigo 1º do Projeto de Lei Complementar 52 de 2018, que passa a ter a seguinte redação. Inciso 25, artigo 8º. Artigo 25 do inciso 8º. Não, desculpe. Inciso 25 do artigo 8º. Promover a publicação de atos oficiais no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, mantido pela instituição. O deputado André Correia tirou a palavra preferencialmente, e tenho certeza que ele está fazendo a mesma emenda no Ministério Público. Então, com consentimento de Vossa Excelência e do meu presidente da CCJ, deputado André Correia, o André Lazzaroni, me perdoe, nós estamos dando parecer pela constitucionalidade, com 3 emendas, pedindo a Vossa Excelência que dê a forma de substitutivo e também a forma final de redação. Muito obrigado, senhor presidente. Pela comissão, a presidência defere o pedido de Vossa Excelência. Pela Comissão de Legislação Constitucional Complementar e Código, deputado Bruno Dauari. Deputado Carlos Mink. Substitutivo. Terminou com substitutivo. Com a CCJ, senhor presidente. Favorável ao substitutivo da CCJ. Favorável ao substitutivo. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Milton Rangel. Parecer acompanha o parecer favorável da CCJ. Com os pareceres emitidos em votação, o substitutivo. Os senhores que aprovam, como estão? Aprovado. Como forma final, vai a autógrafo. Anuncio. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido a ser emendado. Projeto de Lei 2795-A de 2017, de autoria dos deputados Márcio Giovanni e Márcio Pacheco, autoriza o Poder Executivo Estadual a implantar e firmar convênio com centros de especialidades odontológicas para atendimento às pessoas com deficiência da outras providências. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerra da discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam nessa comissão? Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendado. Os senhores que aprovam nessa comissão? Aprovado, vai autógrafo. Anuncio. Deixa eu terminar a pauta, deputado. Que a gente faz uma pauta bacana para atender todos os deputados. Aí, tá bom?
Já, deputado Márcio Pacheco vai... Só falta os deputados bacanas virem para o plenário, né? Uma pauta bacana para atender todos os deputados, eu disse assim. Eu entendi, eu falei que falta os deputados serem bacanas e virem para o plenário. Valeu. Anuncio em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 3642A, de 2017, ao deputado Gilberto Palmares, que proíbe a aplicação de multas de trânsito aos trabalhadores quando no exercício da função. Em discussão, não havendo o que discutir, se é da discussão em votação. Os senhores que aprovam nessa questão, aprovado, vai autógrafo. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 1799 de 2016, de autoria do deputado Marcelo Freixo, que autoriza o poder público a qualificar previamente a aquisição de armamentos. Pareceres das comissões de Constituição, Justiça e Constitucionalidade, Segurança Pública e Assuntos de Polícia favorável, com um voto contrário da deputada Marta Rocha. Novos pareceres das emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça favorável, concluído por substitutivo de Segurança Pública e Assuntos de Polícia favorável, substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputados Carlos Mink, Paulo Ramos, Em votação, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Em primeira discussão, projeto de lei 1623. Antes, porém, quero aqui, aproveitar que o plenário ainda está bacana, eu recebi aqui um convite da ASERJ, da Associação dos Supermercadistas do Estado do Rio de Janeiro. Já eu vou falar. O convite foi junto aí. Ficou tanto tempo aqui que misturou aqui com a pauta anterior. Projeto de lei 1623 de 2016, de autoria do deputado Benedito Alves, que obriga as escolas públicas e particulares de ensino do Estado do Rio de Janeiro a ministrarem atividades extracurriculares, noções sobre educação financeira, no período que menciona. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela inconstitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação legislativa. Educação contrária, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, pela transformação em indicação legislativa. Relatores, deputado Jorge Felipe Neto, Valdeir Canedo e Luiz Martins. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir. Em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que transforma em indicação legislativa. Os senhores que aprovam nessa questão, aprovado, vai à Comissão de Indicação Legislativa. Voto contrário, deputado... Seguindo a Comissão de Educação. Voto contrário, deputado Marcelo Freixo, Márcio Pacheco, Valdec, Flávio Serafini. Anuncio. Projeto de lei 2094. Projeto do deputado Gilberto Palmares, Márcio, foi para... Já foi votado. Projeto de lei 2094 de 2016, de autoria da deputada Ana Paula Rechuan, que autoriza o Poder Executivo a estender o prazo do laudo de solicitação, avaliação e autorização de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica LME, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Saúde favorável com emenda. Relatores, deputado Jorge Felipe Neto, doutor Deodalto. Em discussão, não havendo que querer discutir, encerra a discussão. Em votação, a emenda da comissão. Para discutir, deputado doutor Julianelli para discutir. Só para avisar, deputado doutor, o senhor vai ter 1 minuto, porque nós vamos encerrar às 17 horas, tá bom? Dá para falar um pouquinho, presidente? 1 minuto? Eu quero discutir esse projeto. Eu já me manifestei sobre ele na Comissão de Saúde. O que é o LME, Laudo Médico Especializado? É exatamente um documento que se exige do médico por ocasião da liberação de medicamentos de alto custo. E esses medicamentos de alto custo, eles muitas vezes estão ligados à necessidade de controle laboratorial por parte do médico que deve solicitar a seus pacientes. Muitas vezes, se abrir mão, ao abrir mão desses exames laboratoriais, coloca em risco a vida desses pacientes, porque esses medicamentos afetam muitos a medula óssea, muitos a visão, muitos causando alterações hepáticas e renais. É obrigatório que sejam feitos exames de controle desses pacientes. E é importante dizer que
com a exigência de renovação do laudo médico especializado a cada 90 dias, o paciente, como o remédio está acabando, ele fica obrigado a ir no médico para conseguir uma nova autorização para pegar os remédios nas farmácias de alto custo. Quando nós aqui autorizamos passar para 180 dias a validade dos laudos, quer dizer que esse paciente poderá renovar sua receita por 180 dias, digo, 6 meses. E muitas vezes, pela dificuldade de marcar as consultas, e tendo o remédio, a facilidade de pegar o medicamento, ele não vai procurar o serviço médico, colocando em risco a sua vida, a sua saúde. Por isso que eu me posicionei contrário, não por entender que o paciente tem sempre a oportunidade de procurar seu médico antes, mas por facilitar demais, nós estamos trazendo a possibilidade de efeitos colaterais que são muitas vezes irreversíveis. Então, é importante, na minha maneira de entender, e coloco aqui para os demais deputados, a necessidade de manter em 90 dias, que é um prazo muito bom, para que os pacientes em uso de medicamentos de alto custo renovem as suas receitas. Para concluir, por favor. E dessa maneira, senhor presidente, preservem a sua saúde. O que nós não queremos aqui é que ele se cure da doença ou controle a sua doença e seja prejudicado pelo uso do medicamento que, teoricamente, estaria sendo dado para ajudá-lo. Dessa maneira, eu votei contrário e sou de parecer contrário ao aumento do tempo do LME. Encerrado o tempo regulamentar, a presidência, antes de encerrar os trabalhos, com a permissão do plenário, quer antecipar... Por que tempo regulamentar, senhor presidente? 17 horas. Não é 18? Daí é para o expediente final. Deixa eu encerrar aqui para... A presidência, com a autorização do plenário, quer antecipar as duas extraordinárias. A primeira, que era 14 horas, para 13 horas e 30 minutos. Amanhã? De amanhã. A segunda, que era 14h15, para 14 horas e 45 minutos. E amanhã a gente vai discutir a segunda, porque a segunda vai ter muita discussão. Ao término da discussão, a gente convoca uma terceira extraordinária para votarmos a pauta de hoje, e a sobra da pauta e a sobra dos vetos. Pode ser, não? Se não, o veto a gente põe para a semana que vem, mas pelo menos a pauta de hoje. Bota todos os vetos na terça-feira. Então os vetos vão para terça. E amanhã essa pauta ficaria para 14 horas e 30 minutos. Então a primeira extraordinária, que era 14, vem para 13h30. A segunda, que era 14h15, vem para 13h45. Discute as duas matérias. São os empréstimos. É para ser emendado. Primeiro é para receber emenda e não vai ter muita discussão, que é a modernização. As outras duas, sim, que é a questão do PDV e a questão do empréstimo para bater dos fornecedores, fazer o leilão reverso. Então eu acredito que teremos muita discussão. Sem dúvida nenhuma. Teria 3 extraordinárias. Uma com um projeto em regime de urgência, que é a modernização. 13h30. 13h45 com os 2 projetos de empréstimo, que é o PDV e que é o leilão reverso. 3,50. A terceira, 14h30, com o resto da pauta. Pode ser? Senhores que aprovam nessa comissão, aprovar. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Luiz Paulo. É só para assinalar 2 coisas. Que o meu voto no projeto último acompanhou o voto do deputado Giulianelli.
fique registrado. Mas o projeto era o parecer, nós não votamos o projeto ainda. Mas quando for, eu vou acompanhar o deputado ok. Julianelli. E a segunda questão, senhor presidente, é necessário que Vossa Excelência republique essas pautas amanhã e peça para suas secretárias comunicarem aos senhores deputados que a primeira sessão é às 13h30. Ok. Bota o telefone, tal, para que ninguém chegue aqui às 14h e se surpreenda que a sessão foi às 13h30. Ok. Antes de terminar, Pela hora. então o convite está aqui da feira da Associação Supermercados do Estado do Rio de Janeiro. Vai acontecer a 30ª edição da Super Rio Expo Food. Então, eu vou publicar, que o convite é longo, publica amanhã no Diário Oficial. Pela hora. Primeiro o deputado Paulo Ramos, em seguida o deputado Eliomar, e terceiro o Valdec. Reiterar a solicitação que fiz a Vossa Excelência, já que vamos apreciar os vetos Não tá terça. na próxima terça-feira, mas para Vossa Excelência não esquecer de incluir os vetos que foram apostos. A lei que trata do piso regional de salário, porque esta lei tem uma validade retroativa a 1º de janeiro. Então, diferentemente das demais que estão entrando na data da publicação. Então, pedir a Vossa Excelência, tem efeito retroativo. E é do piso e tem várias categorias envolvidas que tiveram os seus pleitos vetados. E, portanto, a apreciação. Se um veto for derrubado, a validade será a partir de 1º de janeiro. É só pedir atenção nessa questão. Só para dizer ao deputado Paulo, na quinta-feira nós vamos anunciar os horários, porque nós vamos ter que discutir as emendas ao projeto do MP e aos 3 projetos do Executivo. Deputado Eliomar. Bom, a minha questão de ordem é no seguinte sentido. Pelo que foi anunciado, eu não sei se eu entendi, não entendi muito bem, quer dizer, uma sessão extraordinária só para tratar da modernização. Uma outra por para 15 minutos, porque aí não vai ter muita discussão, porque aí depois a ideia é tentar discutir na segunda extraordinária, 15 minutos após. Mas não é uma mesma mensagem? Não, porque nós só podemos ter 2 mensagens em regime de urgência por pauta. Por isso que nós estamos fazendo 2 extraordinárias. Uma com uma pauta, que é a de 13h30, que era às 14h, veio para 13h30. E a segunda, que tem 2 projetos em regime de urgência, às 13h45. De novo, pelo regimento nós não podemos ter mais de 2 projetos em um regime de urgência em uma única pauta. Certo, mas o projeto de modernização também tem algumas... Discussão, mas não tem problema, porque aí a gente entra na segunda extraordinária. Deputado Valdec Carneiro. É verdade, senhor presidente, apenas para justificar previamente, eu farei por escrito também, eu amanhã não estarei aqui na sessão plenária, que vou representar a Assembleia Legislativa no Fórum Social Mundial, representando a nossa frente parlamentar em defesa da economia popular solidária. Vou participar de uma mesa discutindo a política nacional de economia solidária com a experiência da Assembleia Legislativa e de sua frente parlamentar. Então, já justifica a minha ausência aqui, eu farei por escrito para que essa falta não seja computada, porque eu estarei representando o Poder Legislativo através da nossa frente parlamentar. É isso. Antes de encerrar os trabalhos, projeto de lei 2806/2017, autoria do deputado Zito, não há quórum para deliberar. Em discussão, única projeto de resolução 595/2018, autoria do deputado Marcos Abrão. Não há quórum para... A presidência chama os trabalhos à ordem. Em relação ao projeto de lei 2806/2017, autoria do deputado Zito, em discussão, não havendo que queira discutir, se é da discussão, não há quórum para deliberar. Em relação à discussão, única projeto de resolução 595/2018, em discussão, não havendo que queira discutir, se é da discussão, não há quórum para deliberar. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão. Em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 3258/2010, de autoria do deputado André Lazzaroni, que estabelece o uso eficiente. Na verdade, não é questão do quórum, porque não há
Tá o certo. tempo, é o tempo, venceu o Então, tempo. então nós não vamos nem mais colher. É isso. Parecer. Então está encerrada a sessão. Presidente, não, Passa-se. o expediente. Ah, está enterrada. Passa-se. Expediente final. Calma, violência. Então, encerrada Só para a avisar sessão. para Vossa Excelência, me chegou um mensageiro de Carmo e mandou para nós Da quinta. mandou uma lembrança da quinta, Vou receber a minha parte. de senhor Carmo. Uma clarinha e uma branquinha para Vossa presidente. Excelência. Presidente, quando Vossa Excelência respondeu a minha intervenção anterior, Vossa Excelência não manifestou entendimento. O que eu estou solicitando é para que os vetos relativos ao piso regional de salário Até a quinta. sejam incluídos na terça-feira que Possivelmente vem. sim, mas vamos ver quantas emendas essas 3 matérias, na verdade 4 matérias, vão receber, porque nós vamos ter que chamar um colégio de líderes para discutir as emendas e exclusivamente a pauta do veto do piso. Então, mas eu Tranquilo. quero aproveitar também essa oportunidade, já que vai entrar no expediente final, para manifestar a minha solidariedade aos carteiros, aos trabalhadores dos Correios e Telégrafos, que receberam uma punhalada do Tribunal Superior Eleitoral do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, TST, que, rompendo com um acordo feito pelos trabalhadores dos Correios, está autorizando a empresa a cobrar pelo plano de saúde. Um absurdo. Mas o que causa surpresa e indignação é constatar que os nossos carteiros, deputado Valdec, deputado Eliomar, Luiz Paulo, deputada Marta Rocha, os carteiros do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro recebem, em média, R$ 1.600. R$ 1.600 em média. Então concluímos que há uma parcela que recebe muito menos do que isso, para demonstrar o sofrimento, mas ao mesmo tempo o árduo trabalho que eles realizam em homenagem àqueles que querem receber a sua correspondência e as suas compras. Um absurdo tomar conhecimento, salário médio dos carteiros, R$ 1.600. A presidência convida o deputado Carlos Macedo para ocupar por alguns instantes aqui a presidência. Primeiro orador inscrito é o deputado doutor Julianelli. Senhor presidente, deputado André Siciliano, senhoras e senhores deputados, ocupo essa tribuna para falar da situação caótica nos distritos de Mauá, em Resende, e Maringá, em Maromba, em Itatiaia, em função dessas chuvas torrenciais que caíram nas últimas semanas. É importante falar que esses distritos de Resende e Itatiaia são servidos por 2 RJ, a RJ 161 e a 163, e como o próprio nome diz, estradas estaduais e que deveriam ser mantidas pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, o DER. Como tudo que aconteceu nesse estado, o caos da saúde, da educação, do transporte, da segurança pública, também as estradas do estado do Rio de Janeiro ficaram entregues ao Deus dará. Como Deus tem muita coisa para se preocupar além das estradas, elas estão numa situação terrível. E essa situação terrível que já acontecia ao longo dos anos, principalmente na estrada Resende-Mauá, que, diga-se de passagem, senhor presidente, construída com um custo muito alto por ser uma estrada com características especiais, as chamadas estrada parque. Então, o custo muito alto não foi suficiente para permitir que o desgaste pela falta de manutenção não trouxesse o caos para aquela região. E o que é que temos hoje na região de Mauá, efetivamente? Temos as estradas obstruídas.
as prefeituras de Resende e Itatiaia, num esforço muito grande, próprio, têm feito a manutenção da desgraça e permitido, pela estrada que vai pela Serra do M, o acesso de ônibus 2 vezes por dia, em determinados dias da semana, o tráfego de uma pista que permitiu a chegada do mínimo para aquela população se manter. Infelizmente, o único posto da região, no alto da serra, não tem mais combustível. Acabou a gasolina, acabou o álcool e acabou o óleo diesel. O abastecimento está sendo feito através de particulares que levam em tonéis combustível lá para cima, colocando em risco, nesse calorão que está aí, risco de explosão, risco de vida para as pessoas. Além disso, e aí eu chamo a atenção para os senhores deputados, o ponto mais importante, talvez. Aquela região vive de ocupação de pousadas, ocupação de hotéis, dos pequenos comércios, dos restaurantes, muitos com aspecto de gestão familiar, que passa de geração para geração, mas que se mantiveram pequenos em função exatamente dessa administração familiar. E quando as estradas impedem a chegada do turista, traz exatamente o caos econômico para aquela região. Apesar de ser convictamente deputado de oposição e não acreditar, em hipótese alguma, na gestão do governador Pezão, herdeiro do governador Sérgio Cabral, faço questão sempre de frisar isso, procurei o presidente do DR, na minha obrigação, exatamente de mandatário de uma cadeira da Assembleia Legislativa do Estado, exatamente para colocar a situação que está vivendo aquele município, aqueles distritos. Mas fiz questão de pontuar, e estou falando publicamente, para não ter a menor dúvida, e ele vai confirmar isso se quiser, me posicionei como deputado de oposição. Não fui pedir favor, fui exigir que cidadãos do Estado do Rio de Janeiro, que passam por uma tragédia econômica, tenham o direito de ter o acesso através das 2 estradas melhorado, regularizado, no mais breve período de tempo. Fiz questão de colocar dessa maneira. E aqui, quero dizer que no domingo, ele concordou, no domingo eu fui de manhã ver a situação da estrada. Simplesmente terrível. O desmoronamento dos barrancos na beira da estrada vão impedir, com certeza, a regularização num período curto de tempo, na estrada Resende-Mauá. A queda de barreiras talvez seja bem mais fácil de resolver, mas o desbarrancamento da estrada, em vários pontos, traz um risco muito grande para aquela região. Então, senhoras e senhores deputados, eu solicito de todos os senhores a solidariedade nessa situação que está passando o município de Resende e Itatiaia, nos seus distritos, e solicito também a compreensão de que nada que parta desse governo Pezão pode ser respeitado. Por quê? Porque no DR eu escutei, não, nós vamos fazer o possível para desobstruir a estrada. E nessa visita, exatamente, as máquinas estavam lá paradas. A máquina estava lá parada. Então eu avalio da seguinte maneira, senhor presidente, deputado Carlos Macedo. Se tem uma situação de caos
como está vivendo aquela região, por que não tem duas equipes trabalhando na mesma máquina? Por que tem que parar no fim de semana? É simplesmente determinar, como se faz lá no Rio Grande do Sul, que as equipes vão se revezando e a máquina vai funcionando diuturnamente, porque a máquina não precisa, com certeza, do repouso obrigatório. É só revezar as equipes na cabine daquela máquina. E aí, usando essa lógica, com certeza, nós vamos ter a solução do problema num período muito menor do que aquele que se faz dessa maneira, parando em determinado momento para atender ao descanso das equipes que estão trabalhando. Então, termino aqui minhas palavras dizendo que mais uma vez está comprovada a incapacidade do governador Pezão de propor soluções que não sejam aquelas que vão aparecer semana que vem, que essa casa aprove empréstimos de 3 bilhões e 500 milhões que serão empregados, Deus sabe como, ou através de isenções fiscais, que no fim das contas só virão a beneficiar, como foi feito no governo Cabral, beneficiar, terminando aqui, senhor presidente, a campanha do próximo candidato do MDB nas eleições do fim do ano. Garantir isenção fiscal para depois garantir apoio para essas campanhas. Obrigado. Obrigado, deputado Julianelli. Vossa Excelência tem legitimidade como parlamentar para fazer esses pleitos com relação à região do Sul Fluminense afetada por essa calamidade, podemos dizer assim. Eu quero me colocar à disposição também e dizer que sou solidário a essa causa de todo o povo do Sul Fluminense. Conte comigo, meu gabinete está aberto, à minha disposição para acompanhá-lo no que for necessário para tentar ajudar lá. Estou à sua disposição, tá? O próximo orador inscrito é o nobre deputado Valdec Carneiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos pelo tempo regimental, perdão. Senhor presidente, deputado Carlos de Macedo, senhores deputados, senhora deputada, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores aqui do Poder Legislativo Estadual. Senhor presidente, deputado Carlos Macedo, querido deputado Luiz Paulo, queria lembrar, e gosto de fazer essa lembrança para mim mesmo, que eu estou deputado, mas eu sou com muito orgulho professor. É a minha profissão. E passei a integrar em 1990, após um concurso público feito em 89, a primeira leva de concursos depois da Constituição de 88, primeira leva de concursos para o Magistério Superior Federal nas universidades brasileiras. E eu entrei ainda como professor auxiliar, eu estava fazendo mestrado. Por que faço essa lembrança aqui? Porque, embora aqui no parlamento sejamos instados, provocados, e é nosso dever nos debruçar sobre os diferentes temas que aqui chegam através de mensagens do Poder Executivo, chegam por iniciativa dos próprios parlamentares, chegam por iniciativa, pressão, movimentos oriundos da sociedade civil organizada. Nós somos instados, como eu disse, devemos nos dedicar aos diferentes temas. Eu aqui, por exemplo, nesses 3 anos, tenho tirado muito proveito da convivência parlamentar e da amizade pessoal que temos construído com o deputado Luiz Paulo, estudando, por exemplo, questões da área tributária do Estado. Fiz questão de participar da Comissão de Tributação para ser, por assim dizer, obrigado a entender melhor
e a estudar mais estas questões tão relevantes para a vida do Rio de Janeiro, para os seus cidadãos, para a gestão das contas públicas, enfim. Mas, quando o tema é educação, eu não posso negar que isso me mobiliza por completo. E estou muito preocupado com o avanço de um pensamento ultraconservador, de matriz fascista, que fustiga a cada dia o aparelho escolar brasileiro. E quero falar de 2 exemplos. Quero falar, por um lado, da situação em várias universidades brasileiras que têm professores na graduação ou em programas de pós-graduação que estão propondo cursos de extensão, disciplinas optativas, enfim, linhas de pesquisa em programas de pós-graduação para analisar a conjuntura política, econômica, histórica dos últimos 2 anos no Brasil, que muitos de nós, muitas análises, muitas vertentes de pensamento interpretam como sendo um ciclo de golpe de Estado. O Ministério da Educação, sob o comando do ministro Mendonça Filho, tem buscado constranger o trabalho dessas universidades, desses professores, convocando-os a prestar depoimento, convocando-os a prestar esclarecimentos, a prestar informações sobre os programas, as bibliografias, as unidades ou os capítulos das disciplinas que pretendem lecionar, quase que restaurando um tempo sombrio já vivido no Brasil, em que os programas, deputado Luiz Paulo, eram previamente encaminhados aos censores da área da educação antes de serem aprovados e lecionados nos bancos das universidades. Quero aqui lembrar que a Constituição de 88 consagrou no seu artigo 207, que foi mencionado hoje aqui em plenário, quando tratávamos daquele destaque acerca da Fundação CECIERJ e da FAPERJ, garante às universidades autonomia didática, científica, pedagógica e de gestão financeira e patrimonial. Por isso eu quero não só me solidarizar com meus colegas professores na UNB, na Federal da Bahia, são os casos mais emblemáticos, em vários outros lugares que sofrem um constrangimento na sua liberdade de pensamento, na sua liberdade de cátedra, na sua liberdade de produzir a sua atividade profissional, que é o ensino, a pesquisa e a extensão universitária. Por isso eu quero denunciar mais esta vertente do governo ilegítimo e golpista de Michel Temer, que é a vertente da censura, a vertente do fascismo, a vertente da intervenção não declarada contra as universidades, contra a liberdade de pensamento, contra a liberdade científica. E na mesma esteira, na mesma linha, no mesmo diapasão, vem agora um deputado federal, Sóstenes Cavalcante, que propõe, através de uma indicação legislativa, uma intervenção no Colégio Pedro II. Bom, o Colégio Pedro II, não precisa aqui dizer, porque aqui os deputados presentes são conhecedores e bons conhecedores, é o educandário público mais tradicional do Brasil. Referência de qualidade pedagógica, referência de qualidade acadêmica, e ainda que eu considere que a aprovação em concursos não seja o único indicador de qualidade, mas esse é um indicador de qualidade que salta aos olhos. Os egressos do Colégio Pedro II têm um desdobramento de sua escolaridade em nível superior, muito diferenciado em relação a quase todas as redes públicas do Brasil e a muitas escolas particulares, mesmo aquelas tidas e havidas como escolas de alto padrão, com as quais o Pedro II tem estado equiparado nesse quesito, que é o desempenho, a performance de seus egressos em concursos de acesso ao ensino superior. E esse deputado pretende intervir no Colégio Pedro II sob a alegação de que há um pensamento crítico exagerado, de que há
um movimento exageradamente libertário. Olha, o Pedro II tem uma tradição de um colégio crítico que participa de movimentos sociais. Estudantes do Pedro II ajudaram a liderar o movimento O Petróleo é Nosso nos anos 50, que precedeu o processo de criação da Petrobras. O Colégio Pedro II e seus alunos lideraram movimentos importantes de resistência à ditadura civil-militar entre 64 e 85, lideraram movimentos importantes em relação ao combate a um governo claramente corrupto que foi impedido em 1992, então dirigido pelo presidente Fernando Collor de Mello. Portanto, o deputado Sóstenes Cavalcante ataca violentamente o Pedro II, ataca a liberdade pedagógica. Pedro II tem um reitor. Pedro II foi recentemente equiparado a uma instituição de ensino superior. Seu magnífico reitor, professor Oscar Alac, é um dirigente eleito pela comunidade universitária. E o Sóstenes faz uma acusação, inclusive partidária, dizendo que ali seria um antro do PSOL. Eu não sou deputado do PSOL, sou deputado do Partido dos Trabalhadores, e nem tenho procuração para defender partido algum aqui, nem o faço. Mas, por exemplo, Oscar Alac, reitor eleito do Pedro II, aliás, reeleito, em sua primeira eleição, disputou uma duríssima eleição, uma eleição parelha, com um professor chamado Tarcísio Mota. Foram ao segundo turno numa intensa disputa, e o Oscar venceu no segundo turno por pouca margem de votos, e o Tarcísio é um quadro do PSOL, é um vereador do PSOL, meu colega, professor, então não tem nenhum cabimento essa acusação. Na verdade, mal esconde, mal disfarça, mal dissimula este braço longo, este tentáculo longo deste governo ilegítimo, irresponsável, usurpador, que tenta controlar consciências, tenta controlar pensamentos, que tenta manipular a imprensa, que tenta negar aquilo que está consagrado na Constituição em relação à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento, à autonomia didática, científica, pedagógica das universidades, e agora produzindo esse violento ataque, esse descarado ataque, que eu quero aqui repudiar, me solidarizando com a comunidade acadêmica do Pedro II, não apenas com o seu reitor, com quem eu também me solidarizo, porque eu o conheço, mas com professores, estudantes, servidores técnico-administrativos desse importante educandário. Queria fazer aqui esse registro. Já disse ali do microfone de à parte, não estarei presente na sessão plenária de amanhã, porque representando a Assembleia Legislativa, como presidente da Frente Parlamentar em defesa da economia popular solidária aqui da Assembleia, estarei numa mesa de debate amanhã em Salvador, na programação do Fórum Social Mundial, mas já vou iniciar pelas redes sociais a discussão dessas 3 mensagens pelas quais o governo pretende conseguir da Assembleia, no total, autorização, aval para o empréstimo de 3 bilhões e 500 milhões de reais. 3 bilhões e 50 milhões num caso, 250 milhões no outro caso e 200 milhões no terceiro caso. Eu quero apenas lembrar, para começo de conversa e vou concluir, que a dívida consolidada líquida do Estado já bate 232% da receita corrente líquida. Esse é um primeiro dado importante para a gente ter em mente, né, como fazer essa discussão. Eu não gosto de trabalhar na lógica do quanto pior, melhor. Eu sei que ali tem propostas diferenciadas. Uma coisa é modernizar a estrutura fazendária para tentar melhorar o processo de arrecadação. Uma outra coisa é sustentar processos demissionais de empresas estatais, de órgãos da administração indireta, que a gente nem sabe bem quais serão, porque as mensagens que foram encaminhadas para cá no passado foram retiradas de pauta. Então, quero iniciar essa discussão. Não estarei amanhã, mas hoje ainda pelas redes sociais, mas na quinta-feira retornarei a essa tribuna para discutir essas 3 mensagens que têm muito impacto e é muito importante que, face à crise profunda das contas públicas estaduais, a Assembleia seja muito zelosa, muito criteriosa na análise e no debate dessas mensagens. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos pelo tempo regimental. Senhor presidente, deputado Carlos Macedo, deputado Valdec, deputada Marta Rocha.
Hoje, no jornal O Globo, na coluna do Anselmo, tem um bate-papo com um consultor de petróleo lá de Niterói sobre decreto legislativo. E nesse bate-papo, o consultor diz que a Alerj está tomando caminhos profundamente dissociados dos interesses públicos e compara com uma decisão do governo Brizola e com uma decisão do governo Marcelo. Mas é um consultor que seguramente não interpreta o processo histórico. Porque em relação ao governo Marcelo, diz ele que se aumentou a alíquota, que não devia ter sido aumentada, sobre o QAV, que é o querosene de aviação, e o hub de aviação foi para São Paulo. Foi só por causa disso, porque anos depois, esta casa reduziu a alíquota para o QAV e o hub ficou, e a alíquota ficou menor que a de São Paulo, e o hub também não veio para o Rio de Janeiro, da aviação. Então, uma análise muito primária. E ainda mais, diz ele, que a Assembleia Legislativa, deputado Carlos Macedo, precisaria regulamentar o decreto do repetro do pesão. Desde quando a Assembleia Legislativa regulamenta decreto? É o contrário. Decreto é instrumento para regulamentar a lei que essa casa aprova. Então, o consultor comete diversos enganos. E aí se associa ele a Ompretro, que é a Associação dos Prefeitos, a Firjan, a Associação Brasileira de Petróleo, a BP, a ABMAC, a Associação Brasileira dos Produtores de Petróleo, enfim, uma pilha de entidades exigindo que o Estado do Rio de Janeiro abra mão de 10 bilhões de reais de ICMS por ano. Na síntese, é isso. Eu nunca vi essas associações, e eu listei aqui, senhor presidente, levantarem a voz para gritar a favor do Rio em relação à cobrança do ICMS do petróleo no destino, que só favorece a São Paulo, quando a regra geral é cobrar na origem. Isso nos dá um prejuízo anual na ordem de 17 bilhões de reais por ano. E São Paulo agora, senhor presidente, também com o pré-sal, é grande produtor de petróleo. Já está passando o Espírito Santo. O consultor que fez o ping-pong na coluna do Anselmo foi o Adriano Pires. E eu gosto de dizer os nomes para apontar também as discordâncias em relação aos nomes. De dois, nunca vi nenhum deles abrir a boca para reclamar e reivindicar os direitos do nosso Estado na Lei Candir, onde perdemos na exportação do petróleo de ICMS mais de 4 bilhões por ano. E somos compensados com aproximadamente 180 milhões. Não chega nem
a 5% do que perdemos. Eu não vejo, senhor presidente, ninguém gritar contra o crime de sonegação que fez a Petrobras contra o Estado do Rio de Janeiro desde 2013, quando vendeu o seu petróleo para uma empresa do seu mesmo grupo econômico, situada no Canadá, a preço de banana. Para lá não foi o petróleo, não. Foi só a nota fiscal. E a sua subsidiária, no Canadá, vendeu a preço de mercado e o barril saiu daqui direto. Uma operação triangular de sonegação para pagar menos royalties de participação especial. Isso nos deu um prejuízo ao Estado e aos municípios de 3 bilhões de reais, acumulado de 13 para cá. Pedimos à ANP que fizesse uma auditoria. Só no campo de Lula, pedimos em 5 campos. Só no campo de Lula, a ANP multou a Petrobras em 2 bilhões e meio. A Petrobras, que era para vir para os cofres do Estado. A Petrobras recorreu à AGU, Advocacia Geral da União, que fez um parecer na perna fajuto, encaminhou o presidente Temer, com licença da palavra, que botou o manto de juiz togado e decidiu a favor da ANP. Como ele, presidente da República, que era o próprio litigante, pudesse decidir contra os estados brasileiros, principalmente o estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, e não para por aí. Quando saiu o novo decreto para cálculo do royalties de participação especial, considerando o pré-sal, para valer a 1º de janeiro de 2018, o último artigo de um decreto espúrio do Temer era, em 4 anos, fazer a passagem da metodologia antiga de 2000, que só considerava o óleo pesado do pós-sal, para a metodologia nova, que considera também o óleo mais leve do pré-sal. Em 4 anos, deputada Marta Rocha, o que eles propuseram e aprovaram contra a posição do Estado do Rio de Janeiro foi a seguinte transição. 2018, 80% da metodologia velha e 20% da nova. 2019, 60% da metodologia velha e 20% da nova. Espoliando nesses 4 anos 1 bilhão e 800 do Estado do Rio de Janeiro. Ninguém grita por isso. Não tem uma organização gritando. E ainda mais, senhor presidente, essa casa aprovou, em 2016, a taxa ambiental pela produção do petróleo. Todos votaram favorável. Essas mesmas instituições entraram com ações em justiça de primeira instância para bloquear a taxa ambiental, que até hoje não conseguimos receber R$1. Estamos perdendo por um ano 2 bilhões de reais, porque essa taxa ambiental é sobre barril produzido. Então, senhor presidente, que gritaria é essa em relação ao repeto? Só interessa a eles aquilo que é bom para os empresários. Quando é bom para a sociedade, não interessa. Além disso, senhor presidente, dizem que tudo irá para São Paulo. Mas se tudo for para São Paulo, deputada Marta Rocha, parte desse óleo continua sendo explorado aqui. Lá em São Paulo, vai ser cobrado 3% de ICMS. Mas quando eles instalarem lá para explorar o óleo aqui, a alíquota do ICMS interestadual é 7%. 7% é mais do que o dobro do que 3%.
E o que eles querem nos impor é 3%. Então, se instalar lá e vier para cá, nós vamos ganhar o dobro do que eles estão nos propondo. É vovó viu a uva, isso é matemática. Então, senhor presidente, nós temos, de fato, que puxar essa corda até o limite. Por quê? Para que o Rio de Janeiro seja respeitado, tenha a sua compensação devida para aplacar essa crise que o Estado vive. No orçamento de 17, herdamos de 17 para 18, um rombo nas contas públicas de 16 bilhões de reais. E, por último, dizem eles que vamos perder, com isso, milhares e milhares de postos de trabalho. Nós estamos dando, por ano, de isenção fiscal, 9 bilhões de reais. E somos o último colocado em geração de emprego nesse Brasil. Era para sermos o pole position, porque somos um dos estados que dá mais incentivo fiscal. Não devia ter problema de desemprego aqui no Rio. Então, vamos continuar essa luta, apesar do desentendimento de todas essas pressões que muitas pessoas vêm fazendo, sem sequer conhecer superficialmente o assunto. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Carlos Osório. Não estando presente, o próximo orador inscrito é o nobre deputado Bruno Dauari. Não se encontrando presente, o nobre próximo orador. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Átila Nunes. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Perdão, vai ceder para deputado. Próximo orador inscrito é a nobre deputada Marta Rocha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos pelo tempo regimental. Boa tarde a todas e todos. Quero cumprimentar nosso presidente em exercício, o deputado Carlos Macedo, cumprimentar os deputados que me antecederam nessa tribuna, agradecer a cortesia e a gentileza de sempre do deputado Átila Nunes e dizer que subo essa tribuna mais uma vez para tratar das questões da segurança pública. E gostaria de iniciar dizendo que na manhã de hoje compareci à posse do novo chefe da Polícia Civil, o delegado Rivaldo Barbosa. A mim não causou espanto a indicação do delegado Rivaldo. Tive a oportunidade de, na condição de chefe da Polícia Civil, indicá-lo como diretor da Divisão de Homicídios. Acompanhei o trabalho do delegado Rivaldo Barbosa quando ele esteve à frente da apuração do caso Amarildo. Acompanhei a apuração que me marcou de uma forma muito particular a morte de uma policial militar na comunidade do Alemão. Foi o primeiro homicídio ocorrido numa unidade de polícia pacificadora. Então, vivenciei com o delegado Rivaldo sua preocupação com a qualidade da investigação, sua preocupação em abrir o debate sobre a questão do desaparecimento. Ali travamos os primeiros passos para a implantação da que é hoje a Delegacia da Pessoa Desaparecida. Discutimos as questões do feminicídio. Então, não há dúvidas de que o delegado Rivaldo Barbosa tem no seu currículo e no seu trabalho já demonstrado todas as características e todos os pressupostos para ocupar aquele importante cargo, e estive ali, não na condição de parlamentar, mas de sua companheira da Polícia Civil, levando meu abraço e desejando a ele sorte. Mas fiquei particularmente impressionada e tocada com a fala daquele que se despediu da chefia da Polícia Civil,
o delegado Carlos Augusto Leba. Porque a sua fala, que pode ter sido entendida sob um determinado aspecto como uma fala traçada com um momento de mágoa, mas na verdade foi de uma clareza transparente que nos levou a refletir sobre a grave dificuldade orgânica, institucional, por que passa a Polícia Civil e, por certo, a Polícia Militar. O delegado Carlos Leba, e é preciso aqui dizer, né, que ele cumpriu a sua missão de manter aquela instituição funcionando, nos mostra, por exemplo, que hoje a Polícia Civil conta com menos de 9.000 homens. Nos mostra, por exemplo, que uma lei que é do ano de 2000 prevê a existência de 23.000 policiais civis se comparado com a população do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, há um déficit, né, de 15.000 homens na Polícia Civil. Vejo aqui o deputado Átila Nunes, que defende a criação de uma delegacia especializada para a questão da intolerância religiosa. Esse foi um tema que o delegado Carlos Leba tratou e tinha no seu projeto de atuação o fortalecimento das investigações que tratassem do tema da intolerância e do preconceito. Mas, embora tenha o espaço físico, não há como projetar mais uma nova unidade policial se a gente não tem um número de servidores suficientes. E o que falar da necessidade dos reagentes? E o que falar dos policiais civis que, de forma legítima e ordeira, buscaram melhorias na condição de trabalho? E o que falar de que o Instituto Médico Legal parou porque não havia cobertura do contrato de limpeza? E o que falar das viaturas da Polícia Civil que estão baixadas, do helicóptero que tem uma importante missão, que não é a missão do enfrentamento na comunidade, não, pelo contrário, é a missão do monitoramento. Porque já na minha época, como chefe da Polícia Civil, as ações da Polícia Civil tinham que ser pautadas pelo planejamento e pela antecipação da ordem judicial. E ao término da ação, ela deveria ser acrescida de um relatório com os resultados alcançados. Então, um helicóptero da Polícia Civil que permanece ao chão por um ano, por falta de equipamento, sem dúvida nenhuma, vai contribuir para o insucesso das ações realizadas pela Polícia Civil. Ao ouvir a fala lúcida e transparente do delegado Carlos Leba, quero dizer que a Polícia Civil é composta de valorosos profissionais, de homens e mulheres que, apesar das péssimas condições de trabalho, permanecem no atendimento, permanecem na realização da sua função, que é de polícia judiciária, de trazer a verdade aos autos, de identificar a autoria, de buscar provas para que a ação penal possa ser instalada a partir da denúncia do Ministério Público e para que o Poder Judiciário possa ter elementos completos, elementos que possam decidir e que possam levar a uma decisão que seja justa e que atenda aos anseios da sociedade. Porque não há dúvida que a certeza da impunidade contribui e muito para o aumento da criminalidade. E amanhã vamos ter a posse do Coronel Olaviano, que vai assumir o Comando Geral da Polícia Militar e que estava lá presente. E a sua presença era muito importante para demonstrar de vez que vamos discutir no Congresso Nacional o ciclo único da polícia, se queremos a unificação das polícias, se queremos a desmilitarização, mas não podemos deixar de tratar a questão da segurança pública com a perfeita integração entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Cada um no seu mistério,
cada um contribuindo para o enfrentamento da criminalidade. E é preciso que se diga que na semana que vem fará 1 mês da intervenção. E já se faz hora de começar a ver os resultados. Já se faz hora de examinar o custeio das polícias e quando a gente se debruça no orçamento, nós vamos ver que o orçamento da segurança foi um orçamento expressivo. Nós vamos ver que o orçamento da segurança no estado do Rio de Janeiro foi maior do que Minas Gerais, que tem mais de 600 municípios, em contrapartida ao estado do Rio de Janeiro, que tem 92. Mas nós também vamos ver que pouco houve de investimento na tecnologia, na inovação, em ações estruturantes. Por exemplo, nós temos o melhor equipamento de acompanhamento da informática, já que hoje na Polícia Civil tudo se dá no mundo virtual. Mas nós temos que ter diretrizes para a manutenção desse equipamento. Então, quando nós nos debruçamos no orçamento destinado à segurança pública, nós vamos ver que muito se investiu apenas no pagamento dos servidores. E o que nós verificamos aqui, eu já vou encerrar, senhor presidente, o que nós verificamos aqui, quando olhamos com mais cuidado o detalhamento do orçamento da segurança, vamos ver que investimos basicamente nas UPPs. E com isso, na contratação de 10 mil policiais militares. E não há dúvida que também faltam policiais militares. Mas quando nós investimos em apenas um segmento da segurança pública, que foi a unidade de polícia pacificadora, e hoje esta casa tem uma CPI para avaliar a unidade de polícia pacificadora, e quando, na semana passada, o general Braga Neto trouxe, através da imprensa, a notícia do estudo que foi dito pelo então comandante Volney, numa audiência pública da Comissão de Segurança Pública, um estudo para terminar com 18 unidades de polícia pacificadora, e o grupo da intervenção quer conhecer esse estudo para decidir, nós vamos verificar que foi um equívoco investir única e exclusivamente nas unidades de polícia pacificadora. Portanto, o desafio do novo chefe da Polícia Civil, o desafio do novo comandante da Polícia Militar, o desafio do novo secretário de Segurança Pública, ele tem que ser urgente. Além de grandioso, ele é urgente, porque esta intervenção tem data para terminar. O dia 31 de dezembro de 2018. Eu não tenho ilusão de que a intervenção vai acabar com os problemas ou vai superar toda a grave crise na segurança pública. Mas eu espero verdadeiramente que os discursos sejam efetivados em ações, que a verba do governo federal venha para o governo do Estado do Rio de Janeiro para investimento em tecnologia, inovação e ações estruturantes e ações de inteligência. E que em 31 de dezembro, com a chegada do novo ano, além do novo governador, a gente tenha um novo tempo, um tempo de paz para o povo desse Estado, que é trabalhador e que merece ser feliz. Muito obrigada. O próximo orador inscrito é o nobre deputado Átila Nunes. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos pelo tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, eu ocupo novamente a tribuna hoje, não apenas como deputado estadual, mas principalmente como carioca, como um cidadão nascido aqui no Rio de Janeiro, um cidadão apaixonado pela cidade do Rio de Janeiro, extremamente apaixonado pela cidade do Rio de Janeiro, e que vê a sua cidade ser destruída diariamente. Destruída
pela incompetência, pela omissão e, sobretudo, pela mentira. Agora mesmo, nós vimos um episódio que mostra bem a cara da Prefeitura do Rio de Janeiro, da gestão do prefeito do Rio de Janeiro. A Prefeitura destruiu 30 quiosques na Vila Kennedy e, de maneira absolutamente covarde, não aparecem os responsáveis dentro da Prefeitura. E o prefeito diz o seguinte: não, vamos indenizar os quiosqueiros, porque foi uma atitude desastrada. Só que nós vamos indenizar todos os quiosques da Vila Kennedy com o dinheiro da prefeitura, leia-se, dinheiro que vai sair do seu bolso, carioca. De você, contribuinte carioca, que paga o IPTU mais caro do Brasil, decidido pelo prefeito Crivella, Marcelo Crivella. Há poucos meses, Crivella fez um acordo com os vereadores. Quem tivesse na faixa de 800 quilowatts de gastos não pagariam a iluminação pública. Pois bem, ele acaba de violar o acordo com os vereadores da Câmara Municipal. E todos, inclusive aqueles mais carentes, mais humildes, também pagarão pela iluminação pública. Mas tem mais. Se de um lado ele aumenta o IPTU, por outro lado ele aprova uma verba para o seu gabinete, para a prefeitura, de 5 milhões de reais para pagar o quê? Copeiros, garçons, recepcionistas. Mas quando ele tem algum problema, apesar de dizer que a saúde pública do Rio de Janeiro está às mil maravilhas, e disse num vídeo absolutamente bizarro, onde ele disse: venham todos para o Rio de Janeiro, porque a saúde está maravilhosa. E imediatamente ele, se mandou para Alemanha, Áustria, Suécia, seja mais onde for na Europa, com seus acompanhantes, a custo do bolso do contribuinte, onde foram gastos 130 mil reais em passagens executivas, champanhe, sucos de laranja, um pouquinho de lagostas, quem sabe camarões, na executiva dos seus voos, enquanto a cidade era destruída por um temporal e ele longe de lá gravando vídeos que estavam trazendo uma tecnologia de drones para a cidade combater a violência. Incompetente, omisso, mentiroso e debochado. E aí está a pior característica dessa gestão. É uma gestão debochada. Enquanto as pessoas sofriam com a destruição dos seus lares, as pessoas sofriam com a destruição dos seus veículos, onde famílias humildes colocavam para fora móveis, utensílios destruídos pela lama, pela chuva, e a Colurbe desapareceu. Crivella solta mais uma piada que ele acha muito engraçada, no seu estilo bem debochado. Nós deveríamos ter o Balsa Família, um debochado. Este homem é um debochado. Esse homem jamais poderia estar ocupando um cargo dessa natureza. Mas tem mais. Enquanto ele elogia a saúde pública, quando ele tem algum problema, ele corre para o Hospital Sírio-Libanês fazer um check-up, que ninguém é de ferro. Liguem para o 1746, o serviço de ouvidoria da prefeitura. Tentem ligar para 1746. Façam uma reclamação. E vocês vão ver que ele conseguiu destruir também, além da saúde, além dos transportes, da mobilidade, BRT, tudo esse homem destruiu. Ele conseguiu destruir até o serviço 1746. Mas eu queria falar sobre alguns detalhes que estão passando despercebidos. Talvez
nós tenhamos, e eu fui testemunha ao longo desses anos como deputado, dos prefeitos que passaram pelo Rio de Janeiro, desde Marcos Tamoio, Israel Clabin, Marcelo Alencar, Luiz Paulo Conde, César Maia, Eduardo Paes. Foram décadas desses homens construindo uma cidade cada vez mais bonita. Em um ano e 3 meses praticamente, Crivella está conseguindo destruir décadas de construção desses homens que fizeram a grandeza do Rio de Janeiro desde Carlos Lacerda. E de repente, no estilo debochado, Crivella diz: teremos o bueiro eletrônico, que lá em São Paulo foi um verdadeiro fracasso. O bueiro eletrônico só funciona 0,02% e vão ser enterrados 15 milhões de reais. Mas Crivella destruiu tanta coisa no Rio de Janeiro e destruiu também instituições como a Conlurb, totalmente aparelhado pelos seus acólitos, uma empresa que era um grande orgulho do Rio de Janeiro, mas está aí pela cidade, o lixo está espalhado pelas cidades. O lixo, os canteiros, até hoje nós encontramos as consequências desse temporal e a Conlurb não consegue porque a Conlurb, na verdade, se transformou no espelho do seu grande comandante, que é o Crivella. Um homem omisso que está viajando, não aparece, naquela chuva do ano passado, correu e fugiu para dentro de casa, bateu num carro, nem indenizou o rapaz, mas correu para dentro de casa, ao invés de ir para o centro de operações. No temporal, estava na Suécia, sempre omisso, sempre ausente, sempre incompetente e, sobretudo, sempre um homem debochado. Ah, deboche! Quem não se lembra da promessa? Está aí nos vídeos, no YouTube, Crivella dizendo: estamos trazendo uma massa especial, uma argamassa que blindará as escolas do Rio de Janeiro. Isso foi no dia 4 de abril, eu tenho esse vídeo. Há praticamente um ano. A não ser que a tal argamassa tenha afundado junto com o Titanic. Porque se sai de 4 de abril dos Estados Unidos, pelos meus cálculos, já deveriam chegar aqui. Claro, é só cascata, é só mentira, é só deboche, é só bizarrice e, sobretudo, acima de tudo, é só vergonha, muita vergonha que o carioca tem hoje deste prefeito que aí está. Não vou me estender por falar em carnaval, porque todos já sabem o quanto este homem estigmatiza e tem desprezo pelo carnaval. E levou agora uma grande lição. Apesar de ter cortado as verbas, o que ele fez? Ele se esqueceu que o carnaval recebeu uma injeção, mais uma vez, como todo ano, de 3 bilhões de reais. Apesar de você, Crivella, apesar de você, porque você gastou naquele blocódromo maluco que você inventou lá na Barra da Tijuca, aquele blocódromo custou mais que o dinheiro que você prometeu às creches. Dinheiro esse que não chegou. Senhor presidente, eu não vou me estender mais, porque são tantos os detalhes. O transporte destruído, a mobilidade urbana acabou. Nós tínhamos cerca de 30 mil ambulantes, hoje nós temos 270 mil ambulantes. A cidade tomada pelas vans, pelo lixo, os hospitais municipais, antes bem administrados, muitos pelas OS, ele parou de pagar as OS, é óbvio, eles entraram em colapso, correu para o tal do Rio Saúde, que está custando mais do que custavam as OS. Falar em saúde pública aqui, aliás, a gente nem pode, aliás, não entendi até agora por que ele está se negando a ter a transparência nas contas da prefeitura. Não estou entendendo. E já avisou isso a Câmara Municipal.
Senhor presidente, eu não sei quanto tempo mais nós vamos sobreviver a este homem. O Rio de Janeiro já sobreviveu a alguns maus governos. Está aí a crise que nós passamos no governo estadual. Está aí a crise que nós passamos e continuamos passando na área federal. Mas o que é inadmissível é que um governo como esse, numa cidade como essa, alegre como essa, tudo organizado, tudo funcionando, com LURB, educação, saúde, transporte, com todos os seus defeitos, esse homem tenha conseguido fazer com que o Rio de Janeiro retorne aos tempos de 30, 40 anos atrás, lembrando talvez Saturnino Braga, que quebrou o Rio de Janeiro. Só tem uma saída para o Rio de Janeiro. Estou encerrando. O impeachment de Marcelo Bezerra Crivella. A Ordem dos Advogados do Brasil, que tanto tem colaborado com a democracia brasileira, tem que entrar imediatamente nessa discussão e levar à Câmara Municipal o pedido de impeachment de Marcelo Crivella, que é o exterminador do passado, é o exterminador do presente e será sempre o exterminador do futuro da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor. Não havendo mais oradores inscritos, encerra-se o expediente final. Antes, porém, a presidência convoca todos os senhores e senhoras deputados para a ordem do dia de 14 de março. Sessão extraordinária do dia 14 de março de 2018, às 13h30. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 3872/2018, de autoria do Poder Executivo. Mensagem número 12/2018. Sessão ordinária do dia 14 de março de 2018, às 13h45, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 3870/2018, de autoria do Poder Executivo. Mensagem número 10/00/2018. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 3871/2018, de autoria do Poder Executivo. Mensagem número 11/2018. Sessão ordinária do dia 14 de março de 2018, 14h30. Em primeira discussão, projeto de lei número 2806 de 2017, de autoria do deputado Zito. Em discussão única, projeto de resolução número 595/2018, de autoria do deputado Marcos Abraão. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em tramitação ordinária, projeto de lei número 3258/2010, de autoria do deputado André Lazzaroni. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 2662/2016, de autoria do deputado André Lazzaroni. Projeto de lei número 3472/2017, de autoria da deputada Marta Rocha. Sessão ordinária do dia 14 de março de 2018, em tramitação ordinária, em votação em segunda discussão, projeto de lei número 1228/2015, de autoria do deputado Valdec Carneiro. Em segunda discussão, redação do vencido assim emendada, projeto de lei número 2042-A/2016, de autoria da Comissão Especial instituída pelo requerimento número 49/2015. Em segunda discussão, projeto de lei número 1352/2016, de autoria do deputado Milton Rangel. Projeto de lei número 2259/2016, de autoria do deputado Carlos Mink.
Em votação, em primeira discussão, projeto de lei número 1808/2016, de autoria do deputado Rosenberg Reis. Projeto de lei número 216/2015, de autoria da deputada Marta Rocha. Em primeira discussão, projeto de lei número 2480/2013, de autoria do deputado Gilberto Palmares e Luiz Paulo. Projeto de lei número 410/2015, de autoria do deputado Paulo Ramos. Projeto de lei número 274/2017, de autoria do deputado Dica. Em discussão única, projeto de resolução número 598/2018, de autoria dos deputados André Siciliano e Gilberto Palmares. Requerimento número 369/2018, de autoria dos deputados André Siciliano, Carlos Mink, Flávio Serafini e Luiz Martins. Requerimento número 371/2018, de autoria dos deputados Paulo Ramos, Luiz Paulo e Dr. Julianelli. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 1252-A/2018, de autoria dos deputados Enfermeira Rejane, Sabino, Edson Albertassi, Andréa Bussato, Roberto Henriques e Jânio Mendes. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 143/2015, de autoria da deputada Lucinha. Projeto de lei 2600/2017, de autoria da deputada Marta Rocha. Projeto de lei número 3470/2017, de autoria da deputada Marta Rocha. Projeto de decreto legislativo número 64/2018, de autoria dos deputados Luiz Paulo e Marta Rocha. Assim, encerra-se essa sessão.